Você sabe para que serve realmente a Selic? Ontem, talvez você tenha acompanhado, né? Houve um aumento da Selic. Mas você sabe realmente para que serve? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimento, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as raízes, que são os aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Sim, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar sobre a Selic. Ontem houve um aumento e a gente precisa entender melhor para que serve essa tal dessa Selic. Vamos lá no vídeo. Talvez você saiba, talvez não, né? Se você estiver acompanhando os vídeos aí de vários influencers, vários canais do setor de finanças e investimentos, com certeza você vai se deparar com um vídeo aí sobre o aumento que houve aí da taxa Selic. Mas será que você sabe realmente para que serve isso aí? E também uma outra pergunta que pode surgir será que está tudo bem com o Brasil? Está dentro do planejado? Será que a gente está indo para o buraco? O que está acontecendo realmente? Então vamos entender melhor isso através de uma análise de dados. Então usando aqui, para isso eu vou pegar os dados aqui, peguei realmente os dados lá da fonte, tá? Que é do Banco Central do Brasil. Eu peguei duas informações. A primeira é o histórico do IPCA, né, no nosso índice de inflação. Aqui eu peguei desde 99, né? A gente tem lá o IPCA, tem o limite inferior e superior, né? Tem a inflação efetiva, então eu vou considerar somente a inflação efetiva ao longo desse período. Tá? Então aqui, comparando também, eu vou utilizar outra informação que é exatamente o que aconteceu ontem, já está até registrado aqui, ó, 28 de 10, passando a ser 7,75 a Selic. Então, na verdade, os dados aqui dessa taxa de juros, elas estão sendo aí, nesse período aqui mensal, né? Mas algumas vezes, né? Há um pulo aí de 2 meses, tá? Mas em termos de tempo, aí você consegue enxergar o principal que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Como você vê, a pergunta que vai surgir, né? Que eu falei anteriormente, você pode se perguntar, Edgar, tá, a gente está indo no caminho certo? Será que está dando tudo errado aqui no Brasil? Na verdade, eu costumo dizer que a gente tem que entender mais ou menos como é que funciona o Brasil, né? Para você se tornar um investidor mais tranquilo, vou dizer, menos estressado na hora de investir. Então, dentre algumas coisas que você precisa entender, tá? Umas coisas que a gente sempre fala, né? A questão do dólar, a chance do dólar sempre estar subindo é grande aqui no Brasil, tá? Não estou dizendo que vai subir pro resto da vida, tá? Estou dizendo que a chance é bem grande, tá? Então, a gente tem hoje o dólar a um valor em torno de 5,5, quase batendo no 6, né? Até fiz alguns vídeos anteriores, se você não viu, dá uma olhada aí na nossa playlist, que eu falo realmente dessa estimativa do dólar, inclusive daqui a 10 anos, né? 2032, que seria um valor bem alto, né? Acima de 10 reais. Então é uma coisa que a gente tem que se acostumar com relação à questão do dólar. A outra questão, a gente tem algumas outras volatilidades, né? Em torno do dólar existe uma volatilidade. O que é volatilidade? Se você ainda não sabe o que é volatilidade, é o sobe e desce de alguma coisa. Essa alguma coisa, no caso que eu estou falando, é o dólar. Essa outra coisa pode ser exatamente a inflação também. A inflação tem a sua volatilidade, principalmente afetada pelas questões não só externas, mas as questões internas no Brasil, né? A questão política e tal, a econômica. Então a gente tem aí a volatilidade da inflação, né? O sobe e desce da inflação é a segunda coisa. Na primeira eu falei o dólar, a segunda a inflação. A outra volatilidade que é importante você entender, que é exatamente a taxa de juros, que vai impactar em várias outras coisas, principalmente na questão do crédito, né? O crédito fornecido não só para as pessoas físicas, né? Mas para as pessoas jurídicas. Então, para que serve isso? A taxa básica de juros da Selic é exatamente para você ter eles têm um instrumento de controle da inflação, como eu vou mostrar aqui, inclusive, comparando com os resultados lá dos Estados Unidos, tá? Então, são três, né? Repetindo aí, no caso, o dólar, a inflação e a Selic. São três elementos aí que vão impactar nos seus investimentos diretamente. E isso, essas três volatilidades, esses três elementos, vão impactar aí principalmente na volatilidade da Bolsa de Valores, que você está investindo aí na Bolsa Brasileira. Então tem tudo aí, está tudo relacionado ao que você está vivenciando agora, por exemplo, da volatilidade. Então são 4 volatilidades aí que você vai se deparar sempre aqui no Brasil. Sempre não, vamos colocar num tempo muito longo, se você é mais ou menos da minha idade, tem 43 anos, e aí você vai se deparar com essa questão, tá? Se você é mais novo, de repente na faixa de 20, 25, pode ser, né, que daqui, sei lá, vamos estar aí 20 anos, que você teria realmente a minha idade, melhore mais, tá? Vamos esperar, vamos manter essa esperança. Eu particularmente acho que vai ficar um pouco da mesma, tá? E por isso, não significa que você vai perder dinheiro, né? Se você fizer a coisa direitinho, você consegue construir um patrimônio exatamente para a sua liberdade financeira, que é a principal coisa que a gente está falando aqui no plano 5. Mas voltando aqui os dados, então eu peguei esses dados aqui
e plotei, né? Aqui não está plotado. Eu fui aqui para a planilha do Google, né? E aí eu peguei a Selic. Eu peguei aqui uns dados aqui a partir de 2000 e... Porque tá uns dados ali meio malucos antes de 2000. Aí eu peguei aqui de 7 de 2000, tá? Mas já dá para entender uma coisa interessante, tá? Primeiro, a boa notícia. A boa notícia você enxerga aqui, né? Deixa eu colocar isso aqui bem aqui. Se a gente for olhar a tendência, olha o que a gente vê, né? Uma tendência de queda. Só que essa tendência de queda, ela está acompanhada daquilo que eu falei anteriormente, né? Da volatilidade aqui, ó, em torno daquela tendência de queda, tá? Então, por exemplo, hoje o que a gente está vivenciando? Uma volatilidade aqui em torno da tendência para cima, né? Inclusive, alguns economistas já estão apontando aqui, ó, Selic em 10. Aí seria mais ou menos aqui, né? Até o final do ano. Ou, de repente, ano que vem, início do ano que vem, já vai estar em 10. E o que eu falo em se acostumar? Há uma boa chance, obviamente vai ser previsão total aqui, né? Que lá no futuro, como está em torno da volatilidade, né? Novamente, a Selic vai para um valor mais baixo. Não vai zerar, tá? Aqui eu coloquei, já extrapolei, né? Mas volta, de repente, a um valor daquele estilo lá que você estava vendo. Isso aqui acontece também, como eu falei, a Selic está muito relacionada com a inflação. Se a gente for olhar o gráfico da inflação, aqui os dados aqui da inflação, como estão anuais, eles estão mais quebrados, assim, tá? Lá na Selic estava mensal e por isso está mais suave. Mas a gente consegue enxergar a mesma coisa aqui, que é novamente aqui a tendência de queda. A gente tem uma tendência, tá? E o principal que você precisa entender aí, né? Você é investidor que está começando, já começou aí um pouquinho, está querendo começar, que é a volatilidade aqui em torno dessa tendência, tá? Então o que acontece? Ela está aumentando a inflação, aí está batendo aqui, passando já dos 5, né? Já está com uma meta aí em torno de 7, de repente até 8. Então isso aqui, o que vai acontecer? Previsão, tá? Total previsão. Extrapolando os dados aqui, poderia ser alguma coisa desse tipo, tá? Para os próximos anos, tá? Essa notícia é boa, né? Que a gente está em tendência de queda, tanto da taxa Selic quanto do IPCA. Notícia boa em torno no caso da Selic, né? Porque você vai incentivar cada vez mais as empresas a investir, tá? Ou seja, fazer com que a empresa cresça. Vai ser ruim para quem, por exemplo, se baseia em investimentos baseados em renda fixa, tá? Porque a renda fixa vai acabar rendendo. Mas se bem que a renda fixa render mais, né? O que significa a renda fixa render mais? Significa que a taxa básica de juros aumentou, mas se a taxa básica de juros aumentou, possivelmente a inflação aumentou, então acaba ficando elas por elas, tá? Então, por isso que o foco da renda fixa, né? O foco, na verdade, dos investimentos, né? É uma parcela da renda fixa e uma parcela da renda variável, conforme o seu perfil de investimento, tá? Já falei várias vezes, vou voltar a falar se é 50%, 50% aí o seu perfil, se é 60%, 40%. Já falei várias vezes sobre isso aí, vou voltar a falar também sobre portfólios que você pode utilizar. Para finalizar, eu queria mostrar um gráfico aqui lá dessas duas informações, tá? Que é a taxa básica de juros lá dos Estados Unidos e a inflação lá nos Estados Unidos. Olha só o gráfico, tá? Primeiro, tá? A gente tem que observar uma coisa. Se a gente for observar aqui, deixa eu arrastar isso aqui para cá. Primeiro, vou falar aqui com relação à tendência. E lembrando, né, elas acompanham mais ou menos o mesmo perfil. A tendência aqui, até anos 80 aqui, né, foi de uma alta, tá? Depois dos anos 80 para cá, uma baixa forte, né? Praticamente aí está no zero, né? Só que agora houve aí uma volatilidade para cima, né? E que está crescendo aí, no caso, a inflação em torno dessa tendência de queda. Chegou ali no zero, praticamente, eu acho que chegou até no zero, né? Ali no caso da taxa básica de juros dos Estados Unidos. E está recuperando, né? Está voltando essa taxa básica de juros. Por quê? Controle da inflação, tá? Pode voltar ao cenário aqui que a gente tinha, no caso dos Estados Unidos, né? De 1960 a 1980? Pode, tá? Ninguém garante nada aqui, tá? Então, se o governo não agir, isso aqui pode, de repente, voltar àquele cenário ruim lá de trás. O que você tem que estar consciente é exatamente, primeiro, nessas tendências que estão acontecendo e que, apesar da gente estar com um cenário de tendência de queda aqui, tanto da taxa Selic quanto da inflação, a gente também tem que ligar o alerta para duas coisas. Primeiro, a volatilidade aqui é alta no Brasil com relação a essas duas informações, inflação e taxa básica de juros.
e também que isso pode reverter em uma tendência de alta. Por enquanto, a gente está numa tendência de baixa. Se a gente vai chegar, de repente, a uma taxa novamente de 1%, ou de repente menor ainda, né? Isso aí o futuro vai dizer, tá? Então, se o futuro governo, se o atual, o futuro governo tiver disposto a fazer esse tipo de controle aí em cima dessas variáveis, tá? Certo, pessoal? Então é isso aí. A taxa básica de juros aumentou ontem. Espero que você tenha entendido melhor aqui essa taxa básica de juros. Entender que nesse momento está em tendência de queda e que existe sempre essa volatilidade, tá? Essa volatilidade alta que você tem que se acostumar aqui nos investimentos no Brasil. Se você quer diminuir os seus riscos, a gente sempre fala de olhar o investimento no exterior. Exatamente por aquela razão que eu mostrei anteriormente. Mostrei o gráfico da taxa de juros lá nos Estados Unidos, a inflação lá. Então lá o controle é muito mais rígido. Então existe essa possibilidade de você diversificar o seu patrimônio também, exatamente para evitar os riscos do Brasil aqui dessas altas volatilidades da inflação, do dólar, da taxa básica de juros e consequentemente da renda variável aqui no Brasil. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com aquele seu amigo ou sua amiga que também querem construir um patrimônio de investimentos e que tenha que entender aí o que serve, para que serve realmente essa taxa básica de juros. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo vocês amanhã.